caminhando para ser algo muito parecido com o Ceará Sport. O Maílson salvando o primeiro tempo, salvou 3 vezes contra o Bahia, acho que contra o Ceará foram 4 ou 5 vezes, e todas no foram início 4, do jogo. Foram 4, né? Talvez 5, porque se não me engano teve uma que foram duas no mesmo lance. Eu acho que foram 5 lances. Acho que foram aí, com 20, mas 25 minutos. Uma dividiu em 2. E agora também ainda tem uma cabeçada, mas a cabeçada sem muito perigo, mas Roda Liga ele tentou 4 vezes no primeiro tempo, e isso parecia um cenário semelhante, ou seja, passar a noite toda tentando segurar o placar. Mas eram 2 diferenças em relação à partida, não só no esporte, a diferença em relação à partida, o contexto dela é que o Ceará é um time muito melhor do que o Bahia, então a fragilidade do Bahia em relação ao Ceará possibilitou que o Sport tivesse mais chances desta vez nesse jogo. E assim, é muito surpreendente. É por isso que eu estava falando lá no começo, aquela discordância que eu tive com o Fred em relação ao que foi o jogo, que ele não dá para dizer que esse jogo foi um jogo dentro do que se esperava minimamente. Enfim, até entendi o que o Fred falou, mas a forma como se desenhou, ele acabou muito distante do que ele se propôs, porque o Sport chegou completamente esfarelado para esse jogo. Dos estrangeiros, é quase unânime que o melhor é Blas. Não pôde jogar. Everton Felipe, uma cirurgia no menisco, que era uma das melhores peças, os jogadores mais técnicos do time, independentemente da fase da equipe, certo? Mas o que tem à disposição, também não pôde jogar. O William Oliveira, que era para ser o primeiro volante do Sport, que não jogou contra o Ceará, porque era emprestado pelo Ceará, mas nesse jogo ele poderia jogar expulso, de forma completamente atabalhada lá contra o Alves, outro desfalque. Então, assim, é muito problema. Treinador não tinha, no Sport não conseguiu. Foi com o César Lucena que a gente falava tanto aqui. Que é um auxiliar que não inspira nenhuma confiança, não é aquele auxiliar que você diz, opa, vamos lá com ele. Pelo contrário. E o próprio Moai tem aquela questão de mudança, o próprio desempenho do time contra o Altos, eu tinha me queixado aqui, eu tinha achado algo muito abaixo, assim. A falta de atitude dos lances, eu lembro até que a gente comentou de tal acréscimo não reclamar, de qualquer coisa, de aceitar muito o jogo, de não ter... Esse jogo não foi dessa forma, tá? Até por ter uma questão de rivalidade, esse jogo foi um jogo mais pilhado. O jogo não precisa ser necessariamente pilhado, mas você não pode ser um passageiro do jogo, pô. E o Sport, eu acho que foi passageiro do jogo contra o Altos. Nesse jogo, o Sport fazia parte da... Tipo, o árbitro, ele sabia que ele ia ser pressionado pelos 2 times contra o Altos, eu acho que isso não aconteceu. Não perdeu por causa disso, tá? Mas foi algo que me incomodou naquele jogo. Mas mesmo com isso, o Bahia era melhor. Agora, o Sport tendo algumas oportunidades de conseguir atacar, vem alguns elementos de surpresa. Porque, por exemplo, o Sport não tinha a figura do criador, da articulação. Porque Alanzinho, né? Não sei, cada um chama de um jeito, Macho continua fora, Everton Felipe estava fora, e essa figura seria Nares, que de certa forma César Lucena não inventou aí, tá? O Sport, mesmo que fosse um time defensivo, ele precisaria ter que nem foi o caso, porque o Sport até atacou mais do que uma premissa defensiva, mas mesmo, vamos considerar que fosse um time extremamente defensivo, teria que ter pelo menos um jogador que pudesse trabalhar melhor essa bola para em algum momento querer buscar alguma coisa. Não poderia ser um time que fosse abdicar completamente do ataque. E Nares, de fato, era esse nome. Eu acho que César Lucena não inventou, ele foi correto nessa escolha, e aí, obviamente, precisaria contar com uma atuação que Nares ainda não tinha tido no Sport. Eu não estava gostando das atuações dele até aqui, e eu acho que ele foi muito bem nesse jogo. Com a calma, até porque o meio de campo do Bahia deu muito espaço, a calma de trabalhar a bola do Sport, de conseguir ter variação de jogadas, porque de vez em quando o Sport pega a bola, toca para a direita, ou vai só para um lado ou vai só para o outro. Ele foi um jogador que conseguiu circular, que conseguiu fazer com que, se você ataca de mais formas, você envolve o adversário de forma melhor. Eu acho que o Sport conseguiu fazer isso, tanto que quando o lance de Juba, que era um bom lance, mesmo que Juba não tivesse chutado aquela bola que vai no travessão, aquele ataque estava se desenvolvendo bem, tá? Tipo, ali não foi o último recurso de Juba. Confesso que eu xinguei ali, viu? Que Lucas Hernandes passou sozinho. Exatamente. Passou sozinho. Esse é o meu ponto. Que Lucas Hernandes talvez errasse. Esse é o meu ponto. Aquilo não é tipo, ele chutou porque era o que tinha para fazer. Não, ele chutou, assim, pegou confiança, arrumou espaço. O gol que ele fez contra a Chapecoense. Ele chutou porque é uma virtude dele, né? Porque o jogo contra a Chapecoense que ele fez o gol foi exatamente dali, e inclusive seria no mesmo ângulo, a bola dessa vez bateu ali, entrou, e essa bateu no travessão, mas aquele ataque estava acontecendo, os jogadores estavam se espalhando, o Sport poderia ter tentado outra coisa. No lance, no outro, tem um mérito muito grande de Cristiano, foi uma figura, já tinha tido a troca de Jaderson, né? O Sport estava com Jaderson pela direita, teve o choque com o William,
e entrou o Cristiano, que não ficou até o final, depois ele foi substituído também. O cara que entrou, depois foi substituído, e eu até concordo com essa substituição Ponto depois. positivo para César, né? Tanto a entrada depois quanto a outra mudança. Não ficou com o cara até o final, não. Tá? Mas a mudança, sim. Colocado Paulinho, mas enfim. Isso é mas Paulinho nas Paulinhas do lado esquerdo, pô. Ali era. Ponta consegue jogar dos dois lados. Mas enfim, segue o jogo. Mas o cara novo, o cara de 18, 19 anos, joga na esquerda. Por isso que eu tô falando, o César não inventou. Ele poderia ter inventado, a gente tá falando aqui, pô, o cara do lado esquerdo botou o cara na direita. Por que é que não botou que o cara joga na direita? Talvez a gente estivesse falando isso aqui. Eu acho que ele foi feijão com arroz total. E de vez em quando funciona no futebol, tá? Botou o cara que joga mais naquela ponta. E o lance começa porque ele brigou pela bola. Não foi que ele fez uma grande jogada, não, tá? Não foi ele correndo, ele simplesmente lutou pela bola. Nares percebeu a jogada para esperar, que você tem que esperar que alguma coisa vai acontecer. Ele ganha a disputa, Nares recebe essa bola, vai e toca para Juba, que aí sim, ao contrário do primeiro lance, eu acho que o lance de Juba ele tem que chutar. Agora eu não esperava que ele fosse chutar de direita, mas naquele lance o ataque do Sport não estava espalhado, não tinha muitas opções. Quando o Juba recebe, quando foi feito o passe de Nares, é um passe para finalizar. E Juba finalizou de pé direito, é um jogador canhoto. E antes do intervalo, o Sport ainda quase fez 2-0, né? Eu lembrei demais de uma semifinal Bahia Sport de 2015. O Sport fez 1-0, o gol de Diego Souza. Naquela época tem gol qualificado, gol fora de casa. E antes do intervalo, Elber ficou cara a cara com o goleiro e chutou para fora. Porque se faz 2-0, ali matava aquela semifinal. Aí na volta o Bahia vira rapidinho, como aconteceu nesse jogo. O Sport empata rapidinho, como aconteceu nesse jogo. Só que depois o Bahia fez um 3-2. Foram 3 gols de Souza. Dessa vez acabou sendo o contrário. Mas o roteiro ficou muito próximo ao que era aquele jogo, de fazer o 2-0, de praticamente matar no intervalo. Mas também, se tivesse achado aquele gol, que era um contra-ataque puxado por Rodrigão, ele pega a bola, seria muito mais mérito. Assim, eu acho que o cara fez certo. O goleiro ainda despalmou o lance. O final do primeiro tempo era de um jogo bem disputado, tá? Não era a vitória, tipo, tá 1-0, agora segurar o resultado. Não estava nem um pouco isso, porque o Sport tinha sido pressionado pelo primeiro tempo. Não dá para contar que Maílson vai segurar. As 3 defesas de Maílson nos lances de Roda Leiga foram 3 ótimas defesas. Daquelas que você fala que se o goleiro fizer uma defesa daquela por jogo, tá bom, porque você defende as bolas fáceis e tem que defender pelo menos uma bola que seja muito difícil. Ele defendeu 3 bolas muito difíceis. Isso é acima da média. Não dá para segurar. Então, tanto não dava para segurar, como não deu para segurar. Eu não esperava que o Bahia, uma troca do Bahia fosse modificar tanto. Eu enxergo muito mais mérito nos 2 gols do Bahia do que demérito na defesa do Sport, nos 2 lances. Né? Tu me fala, Ronaldo deixou acompanhar. Juba não chegou perto de Raí na hora do primeiro lance. Thierry poderia ter colocado o pé no cruzamento. Porra, esse nunca teria gol no futebol, porra. O que acontece, eu acho que é muito mais mérito. Os 2 passes são passes, nos 2 casos, de quebrar completamente a defesa do Sport. E o cara achar um espaço é muito mais mérito de quem deu o passe, na minha opinião. Esses 2 lances é muito mais mérito de Bugni ter achado esses 2 passes que deixaram o Bahia na linha de fundo com condição excelente para marcar. Foi depois, um foi para a direita, tocou, o Raí fez, o outro foi para a esquerda, Daniel tocou, Roda Liga fez. Foram lances parecidos. Então é muito mais mérito do Bahia. Mas, naquele momento, apesar da melhora do Bahia... Ainda que tenha tido demérito, mas eu concordo, tá, Cássio? Eu acho que foram momentos do Bahia. Mas eu citei todos... Mas, detalhe, eu citei todos os problemas do Sport no lance. Eu só queria dizer que, mesmo com isso tudo, eu vejo mais mérito na construção. Juba largou Raí, Sabino não acompanhou. Mas ele larga a Raí, Fred, até já que você voltou... Ele larga a Raí com outro cara que está cruzando, já está livre dentro da área. Tipo, Sabino do que de Juba, de repente ele largou Raí, porque na cabeça dele... com um cara completamente livre, ele não podia só marcar Raí. Ele, de repente, ele optou ficar no meio, que era Raí aqui e o cara que está atrás dele. O cara que cruzou estava muito livre. Tanto Borel quanto Daniel, os 2 caras. Então, eu acho que foi muito mais mérito na construção. Apesar do baque da virada 2 tão rápido, né? Um gol aos 10, um aos 12, e apesar da melhora do Bahia, e da pressão que o Sport tem levado, a construção do Sport foi diferente de outras oportunidades. Foi muito melhor do que os 2 jogos contra o Altos. Mesmo tomando essa pressão, o Sport estava melhor ofensivamente do que foi contra o Altos, tanto pela Copa do Nordeste quanto pela Copa do Brasil. Muito mais do que aquele jogo contra o Ceará, onde a diferença técnica era muito grande. Então havia uma possibilidade. O segundo gol sai meio ali no acaso, porque é uma jogada rápida. Rodrigão acha Nares sozinho, ele desvia do goleiro. Eu acho ali é uma jogada construída, mas eu acho que ela foi muito mais fortuita. Não era um volume de jogo, não estava acontecendo nada. Foi muito surpreendente aquele gol sair naquele momento. E por que eu estou frisando que é surpreendente naquele momento? Porque o terceiro gol do Sport não é. Apesar de ter saído aos 47, quase 48 do segundo tempo, do 2-2, que é aos 15 minutos, até o gol do Sport,
a linha da partida, eu acho que ela muda completamente. O jogo não ficou na mão do Sport, mas o jogo ficou muito mais acessível do que era até ali, porque a partir do 2-2, Maílson não fez nenhuma grande defesa. O Bahia não teve nenhum grande lance para fazer 3-1. Teve uma pressão natural de a bola estar na área, da torcida em cima, de cruzar uma bola, quase um gol olímpico de Mugni, tem esse tipo de coisa. Mas assim, como estava sendo o primeiro tempo de Roda Liga... O gol de olímpico de Mugni foi antes dos 2 gols. Já foi antes, né? Mas assim, ficar cara a cara, como o Roda Liga ficou no primeiro tempo, ou trocar 3 passes e o cara na pequena área finalizar, isso não aconteceu. E o Sport conseguiu essas finalizações. Assim, do jeito dele, mesmo de longe, coisa que faltou contra o Alto, chutar de longe. Perceba que cobrança de falta com o Juba, chute de Nares de fora da área, chute de Rodrigão de fora da área. Quantos chutes de fora da área tiveram contra o Alto? Porra, puxa pela memória aí. Assim, faltou muito apetite naquele jogo. Muito apetite. Nesse jogo, os caras, talvez por você sentir que era possível, esse jogo, o Sport, na minha opinião... O gramado ajuda também, tá? Eu sei que a gente não pode colocar tudo na conta lá no Piauí, mas... Fred, isso só corrobora para chutar de fora da área. Mas não chegava nem ter chance lá, né, de chutar. Porra, não, veja só. É muito mais fácil de chutar. Veja só, se o gramado é ruim, é mais difícil ainda você chegar na área, porque você tem que andar mais. Você vê o Fortaleza não consigo ganhar, porra, é difícil. Mas veja só, mas não chutou. E nesse meio tempo, como é que o Sport melhorou? Porque nesse meio tempo, o Nares manteve o nível o jogo inteiro e Ronaldo teve uma atuação na parte de camisa 10, melhor dizendo, porque na marcação o Sport teve muitas falhas. Sabino, para mim foi o pior jogador do Sport na partida. Assim, pior. E Thierry fica ali, porque assim, a displicência, os dois zagueiros eles não tiveram uma noite feliz. Várias vezes a gente já falou, a zaga salvou. Quem salvou foi o goleiro dessa vez e o setor ofensivo. Os dois zagueiros eles tiveram uma tarde horrível. E a parte de ter que marcar, no caso de Ronaldo, de ter que armar, distribuir a bola, aí jogou para, assim, com todo respeito, jogou para caralho, pô. Até escrevendo no Twitter assim. E eu sou um crítico, quem me conhece sabe que eu sou um crítico do futebol de Ronaldo de longa data. Eu acho que ele está no esporte já há muito tempo, de forma impressionante. Assim. Eu acho que quase... De vez em quando eu fico pensando que está no esporte, o esporte tem medo do tamanho da ação que vai ser o dia de Ronaldo. Vai dar 10 anos já, bicho. É inacreditável. Essa ação aí, porque se o esporte nesse tempo todo atrasou, é muita coisa que pode estar devendo, mas não faço nem 10 anos, pô, com várias renovações inexplicáveis, pô. Enfim, mas de vez em quando ele joga partidas como essa. E eu acho que ele ainda pode se encontrar, tá? É óbvio que tem uma qualidade no passe. De vez em quando ele toca muito para trás, mas assim, quando ele quer tem um pouquinho de espaço de tocar para frente também, porque o jogo é para frente. Porra, ele acertou 2 lançamentos. O lançamento de jogo não é dele. Aquele não foi um lance fortuito, porque ele fez aquilo algumas vezes durante a partida. Receber a bola de costas, girar sobre o marcador, limpar a jogada e distribuir. E não distribuir para trás, distribuir para frente. Assim, foi uma partida muito boa. Falei, quarta-feira eu teria colocado ele no jogo. Muito boa. Ele foi de meia. E aí vai um desses lançamentos no pé de Juba, que botou na saída de André. Acho que foi André, eu estou enganado? Do Bahia. Na saída de André. Cruzou e Rodrigão finalmente decidiu. Eu até mandando no grupo. O cara cruzamento perfeito. Levanta a cabeça, olha onde está o Rodrigão e cruza na cabeça. A movimentação, na verdade, de Rodrigão perfeita também. Porque se você analisar o lance, o Rodrigão, quando o Juba dá a saia no cara, que arma jogou o muito, Rodrigão tá no meio da área. E ele vê, ele sabe que o cruzamento vai ali. E ele vai para o segundo pau. Atuação muito boa de Rodrigão. Para mim, o que valeu foi ele finalmente decidir um jogo. Porque empatar contra o Santos, aquilo não é decidir jogo. Aquilo é evitar uma derrota. Se fosse o gol, tipo, se ainda fosse o time joga pelo empate e decidir uma classificação, beleza. Mas não. Empatar não é decidir jogo, não. Decidir é vencer, é gerar uma classificação, um título, enfim. Para dizer assim, para não contar aquele gol no finalzinho contra o Santos. Falta contra o Botafogo, aquele lance, cara a cara, perde. O último lance lá, 42 de segundo tempo contra o Alto. Então, porra. Ele tinha que decidir. E dessa vez decidiu. Decidiu durante o primeiro tempo. Ele deu um passe para Cristiano quase fazer o 2-0. Deu passe para Nares empatar a partida. Chutou de fora da área com o goleiro defendendo. Até achei que o goleiro poderia ter defendido de forma mais segura, porque o chute foi um pouco distante. E definiu, meu irmão. Se posicionou entre os zagueiros do Bahia. E saiu da área e brigou por bola e ganhou escanteio. Fez uma boa partida. Falta. Muito boa partida. Tem uma bola que ele deu escanteio ali no segundo tempo, que foi... Eu não vou dizer que pelo que era o segundo tempo, falei, porra, 2-2, dava para ter vencido. Não teria sido essa a impressão pelo lado do esporte. Não teria sido essa a impressão que terminaria o jogo. Teria sido, foi bom pelo que tinha sido nas últimas... O jejum continuaria.
você chegaria a 8 jogos sem vencer, tal. Mas não seria essa impressão. Mas na hora que achou a vitória, essa não foi aquela vitória que o cara, que cagada, meu irmão. Não foi.